A Record deu o troco na Globo e vai colocar futebol para enfrentar o programa do Luciano Huck. As mudanças na tabela e também mais números sobre a audiência da Band no Mundial, você confere a partir de agora aqui nesse vídeo. Muito bem, pessoal, quem já está de volta a partir dessa terça-feira é a UEFA Champions League. E com o aplicativo OneFootball você não perde nada do que vai rolar na competição. Com notícias, alertas, escalações, notificações de gols, tudo o que você precisa para ficar por dentro da competição mais importante de clubes da Europa. Portanto, baixe agora mesmo o OneFootball com o link que está na descrição e no comentário fixado. Bom, galera, a Record deu o troco na Globo, hein? Lembra que eu falei semana passada que a Globo e a CBF marcaram a Supercopa do Brasil entre Atlético Mineiro e Flamengo para as 4 horas da tarde do próximo domingo, dia 20 de fevereiro, e que esse horário é normalmente o que a Record vem usando para transmitir o Paulistão e o Cariocão? Pois é, a Record deu o troco e vai transmitir futebol às 6h30 da tarde no próximo domingo. Os jogos são Santos e São Paulo, um clássico pelo Campeonato Paulista, e Audax e Vasco pelo Campeonato Carioca. No vídeo da semana passada eu tinha falado que a Record até poderia colocar os jogos no sábado, mas para isso era preciso naquela ocasião mudar também os jogos de Santos e São Paulo para quarta-feira agora nessa semana. Como ficou em cima da hora, não dava mais. Esses jogos serão na quinta-feira, inclusive já tem vídeo aqui no canal publicado com as transmissões principais desse meio de semana, e aí então sobrou apenas o domingo mesmo para ter os jogos. Inclusive o Vasco vai jogar quinta-feira no Carioca, era outro caso igual também, mas a Record tinha algumas outras possibilidades. Por exemplo, usar o horário das 11 da manhã, que a gente esperava que fosse da Supercopa do Brasil, mas com o jogo no calor de Cuiabá não tinha condições de fazer. Então a Record poderia fazer isso, colocar mais cedo na grade, mas não. Ela vai para o confronto contra o Domingão com o Huck e com um clássico em São Paulo, que pode ser uma boa para roubar alguns pontos da audiência. Vai liderar? Eu não sei, não consigo prever isso com antecedência, mas vai incomodar bastante. O Santos jogou contra o Ituano no último domingo e muita gente achou que fosse ter uma audiência muito baixa, porque era o Santos, não sei o quê. Eu venho aqui dizendo, a diferença entre os times de São Paulo é muito pequena no Ibope. E o Santos conseguiu 8 pontos, um a mais do que na semana anterior, quando jogou contra o Guarani e foi prejudicado pelo fato de ter a Copa Africana sendo transmitida pela Band no mesmo horário e dividindo o público do futebol. O Santos contra o Ituano fez bonito até, é 8 pontos, um a menos só que o São Paulo marcou no jogo contra o mesmo time, contra o Ituano, e a mesma audiência que o Palmeiras fez contra o Novo Horizontino, ou seja, uma audiência legal. Então, para clássico, dá pra gente esperar, quem sabe, 2 dígitos de audiência, o que já seria suficiente para estragar bem a relação ali com o Huck. Até porque o público do entretenimento ficará dividido entre o que está passando no SBT e na Globo. E a galera do futebol, se não estiver cansada de Atlético Mineiro e Flamengo, vai querer ver também o clássico rolando na Record, e essa vai ser a única opção de futebol na TV aberta naquele momento. No caso do Rio de Janeiro, seria terrível colocar Audax e Vasco para enfrentar um jogo do Flamengo no mesmo horário, até porque em 2020 o Vasco teve um jogo transmitido pela Globo no Campeonato Brasileiro e perdeu de 12-18 para o Flamengo no SBT com Libertadores. Se a Globo normalmente tem mais audiência que as outras emissoras, perdeu porque do outro lado tinha Flamengo, imagine quando ela própria tem o Flamengo e o Vasco fica na Record. Seria uma surra sem precedentes, então não valia a pena, também foi modificado para 6h30 da tarde. E aí avançamos para o segundo tópico do vídeo, que é falar que esse horário é uma chance para a Record testar uma coisa diferente no futebol. Ela não tinha testado domingo às 6h30, é um horário imexível na sua grade, mexe com o faro, tem domingo espetacular depois, até agora ela não quis testar. Vai ser meio que a força, o Rodrigo Faro, imagino eu, vai ter o programa antecipado, e quem sabe não dê umas boas ideias de audiência aí, se não para esse ano, que já tá com o pacote comercial vendido e tudo mais, quem sabe pro ano que vem, se a audiência for legal. É claro que não dá para tomar o caso de São Paulo como um exemplo para sempre, porque é um clássico, e nem sempre se você botar Inter de Limeira e Palmeiras no domingo seguinte, às 6h30, significa que vai dar uma grande audiência, afinal de contas, não é um clássico. Mas quem sabe não surge alguma coisa legal aí, até porque a própria Globo há algum tempo andou estudando colocar o futebol nesse horário, mas recuou, né? Deixou o Luciano Huck com esse período a partir das 6 horas. Só que, por exemplo, se o SBT não estragar a vida da Record, leia-se, não colocar alguém que esteja na final do Carioca ou do Paulista, na terça-feira, dia 5 de abril, abertura da fase de grupos da Libertadores, e inviabilizar que essas finais aconteçam no domingo, dia 3, vamos supor que as duas finais possam acontecer, dia 3 de abril, um domingo. A Record tem contrato com a Ferg que a decisão precisa ser transmitida em rede nacional, ou seja, ela não pode ser no mesmo horário da final do Paulista e dividir rede. Então se a Record não quiser colocar uma final no sábado e a outra no domingo, quiser fazer os 2 jogos no domingo, dá pra fazer uma rodada dupla, com 4 e 6h30. Eu não sei se a audiência vai ser boa nacionalmente, porque carioca não gosta muito de ver o Paulistão,
Paulista não gosta muito de ver o Cariocão, mas quem sabe não vem alguma coisa boa, porque melhor que o Rodrigo Faro eu tenho certeza que vai ser. De qualquer forma, para você que gosta de ver futebol na TV aberta, porque tem uma relação já com as emissoras, ou porque não gosta do delay que tem no streaming e até alguns casos na TV por assinatura, uma belíssima opção para você no domingo, né? Vai ter uma rodada dupla com Globo e Record. Primeiro você vai poder acompanhar a Supercopa do Brasil, jogo único, vale taça, entre Atlético Mineiro e Flamengo. Depois é só migrar para Record, dependendo do seu estado vai passar ou Santos e São Paulo ou Audax e Vasco. E um efeito colateral dessas mudanças no Campeonato Paulista, já aproveito para informar a vocês, é que Palmeiras e Santo André, jogo exclusivo da HBO Max e do estádio TNT Sports e que estava marcado para domingo às 6h30, mudou de horário para fugir da concorrência com a TV aberta. Aliás, mudou também a data. Vai acontecer no próximo sábado, às 4 horas da tarde, com a transmissão mantida por esses dois streamings. Bom, antes de encerrar o vídeo, vamos falar então sobre o Mundial na Band, porque foi um sucesso nacional de fato. Agora a gente tem os números consolidados, deu 28 de média mesmo em São Paulo, e no painel nacional da televisão, que pega as 15 praças que o Ibope mede em todo o país, a Band conseguiu fazer 19 pontos contra 7,5 da Globo, que ficou com a vice-liderança no horário. A Record fez 3 pontos e o SBT 2, se a gente arredondar. No Rio de Janeiro, por exemplo, onde o SBT não liderou com Palmeiras e Santos a final da Libertadores de janeiro do ano passado, a Band conseguiu liderar. Venceu a Globo no arredondado por 12-11. Se a gente seguir a casa decimal, deu até mais que um ponto de diferença. Uma baita vitória na casa da Globo e um lugar onde a Band normalmente não vai bem no Ibope. Dá pra gente destacar também os números de Manaus, onde a Band conseguiu fazer 27 pontos de audiência. A Globo no mesmo horário ficou com 7. Em Salvador, por exemplo, onde a Band fez 10 pontos de audiência, a vice-liderança ficou com a Record. Ela anda numa fase muito melhor e ganhou da Globo por meio ponto, ou seja, durante a final do Mundial de Clubes, na capital baiana, a Globo acabou amargando o 3º lugar em audiência. Mas um número interessante também no Nordeste foi em Fortaleza, onde a Band conseguiu fazer 18 pontos de média. A Verdes Mares, afiliada da Globo na região, também ficou com 7 pontos. Ou seja, uma tendência meio que nacional, né? Tirando o Rio de Janeiro, onde a Globo conseguiu pontuar, fazer 11 no arredondado, e mesmo em Curitiba, onde a Globo fez 9,5 e a Band fez 17, muito bem na capital paranaense também, mas a Globo teve ali aquela parcela de público que não quis ver mesmo o Mundial e que talvez, se fosse nela a decisão, acrescentaria uma parte aí, uma parcela desses 7 pontos. Mas não muito mais que isso, tá bom? Se deu 19 pontos na Band no painel nacional, a gente não vai esperar que chegasse a 30 na Globo, não aconteceria. Bom, eu dou por encerrada assim a cobertura do Mundial de Clubes na mídia esportiva aqui no nosso canal. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o blog do Alan Simon, aqui você sabe onde seu time joga.